vou. Está gravando, ó. Vai começar a gravar a aula. Então, a nossa disciplina, vamos ver se tem mais alguém perdido aí, né? Ai, pessoal, só um minuto. Não, acho que agora deu. Só um pouquinho. Ai, caiu aqui o negócio. Pronto. Então, nós vamos. Eu vou compartilhar depois essa aula com vocês e vocês vão ter acesso. Hoje eu vou aproveitar, como a aula vai ser gravada, eu vou dar uma revisada nos materiais que nós já vimos e vamos continuar aí a aula. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer conversar algum outro assunto sobre o processo de avaliação? Professora, eu só quero que a professora fale um pouquinho mais alto, que eu não tô escutando quase nada. Ou eu que sou surda. Espera aí. Vê se melhorou. Melhorou um pouquinho. Eu coloquei todo. Você não tem aquele fone de ouvido? Não, prof. Estou conseguindo escutar bem. Eu acho que é da Thaís mesmo. É, dona Thaís? Ah, é Thaís. Você está no celular ou no computador? Tô pelo notebook. Então, aumenta lá, verifica se o teu notebook não está no baixo. Prof, tá no último. Acho que eu também é surda. Ai, Thaís, vá. Então, eu vou abrir aqui a janela, nós vamos dar uma revisada nos materiais. Vocês têm alguma dúvida em relação à avaliação, aos trabalhos que vocês têm? Uma dúvida. A gente, dia 5, entrega o trabalho, né? Na terça-feira. E na aula de quarta, prof, eu não vou conseguir comparecer porque eu vou viajar, tá bom? Ah, tá. Mas vocês têm trabalho na terça? Uhum. Deixa eu ver uma coisa aqui. Quais são os dias de trabalho? Andrade, vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Coordenação didática. Recursos humanos, gestão. A Fernanda, muito bem. Então, vocês têm trabalho dia 26/9, 5/9. 5/9 é terça, é o de gestão, é do artigo. É isso? Alguma dúvida? Não, Tá para mim tudo tá tudo certo. tranquilo. Eu não sei se você ver, viu, prof, que a Fernanda voltou, né? Eu vi. Que bom, né, Fernanda? Seja bem-vinda. Firme e forte aí, Fernanda. Opa! Professora, eu acho que a Fernanda não tá aqui. Tem um desconhecido. Eu vou aceitar, mas vamos ver. Quem é o desconhecido? Quem é? O Gustavo? É a outra Jéssica, eu acho, professora. Quem é o desconhecido? Oi, é eu. É Jéssica. Ah, tá bom. Não, desculpa, Jéssica, porque nós já tivemos problemas na Andrade, em outros cursos, de ter hack dentro das lives, sabia? Eita. É. Não, então tá bom. Então é você. Ok. Bom, agora vamos lá. Para aí, que mais? Tá, vamos ver aqui o de treinamento. Então, os trabalhos de treinamento, eles estão determinados para o dia 29. 29, e qual é o outro dia que eu acho que eu errei aqui?
Aqui eu anotei no dia 20 e no dia 27/9. Ah, então tá certo. Dia 20 e dia 27, tá certo. Aham. Então, tá tudo bem. Ninguém tem nenhuma dificuldade. Hoje é dia 1º do 9, né? Quem tá aí? Vamos ver. A Ana. A Thaís, tá? A Vanusa. A Liane. Eu tô aqui, prof. A Liane está. O Kirk, ele foi embora, nos abandonou. Excluir. Fernanda da Silva está aí. Eu. Jéssica. Acho que é eu. Jéssica do Prado. Eu. Tá? Lohane. Lenara. Gustavo. Eu. O Gustavo Oi. está aí? Estou. Então, quem não está é a Ana, a Vanusa e a Lohane, é isso? Não, tô aqui. A Lohane também? Então, pode ser ainda que a... E a outra Fernanda, né, que não veio ainda. Vou colocar o nome dela aqui só. O primeiro. Ok. Bom, eu vou entrar aqui nos todos os materiais, eu vou aproveitar, como a aula está sendo gravada, eu vou dar uma revisada no geral para depois a gente entrar nos outros assuntos. Tá ok? Alguma dúvida? Alguém quer conversar alguma coisa? Posso tocar a aula? Vamos ver se vai dar certo a minha ideia. Aqui a gente fecha, fecha. Vocês estão vendo aqui a janela? Sim. Ok, então vamos lá. Vocês estão vendo o slide? Não, Ele... A tela Agora. tá preta. só a tela, só. Ai, que danado que é, né? Ele começa com essa besteira. Vamos começar de novo. Aqui. Então, estão vendo? Estão vendo aqui sobre educação corporativa? Agora sim. Tá. Então, esse material, como eu já falei em outras aulas, esse é um material de pesquisa para vocês sobre educação corporativa que nós ainda iremos discutir, ok? Então, esse material vai ficar aí para vocês. Eu vou ter que ir abrindo janela por janela. Essa aqui é uma apostila, que eu já vou mostrar. Vou ter que fazer assim. Essa aqui é uma apostila de elaboração de planos de capacitação. Então, ela é bem completa. Ela é da Escola Nacional de Administração Pública, ok? Então, é uma apostila que vai servir para vocês. Por quê? Porque no segundo bimestre, nós vamos criar cursos, criar planos, criar projetos de curso. Ok? Alguma dúvida até aqui? Vocês estão vendo o artigo? Sim. Sim. Treinamento e desenvolvimento de pessoas, o fator de sucesso em vendas. Esse artigo nós já discutimos em aula. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida. Eu não. Alguém tem dúvida? Muito bem. Aqui nós temos
Esse aqui é uma síntese, né, do livro Desenvolvimento e Treinamento, passo a passo. Eu gostaria de saber de vocês se vocês têm alguma dúvida desse material. Não? Oi? Não? Este aqui... que bom. Esse aqui é um manual, né? Um manual bem completo, ele tem 167 laudas. Esse é mais um material de pesquisa para vocês. Então, já deixa eu fechar alguns aqui. Não, calma. Ele não vai permitir. Deixa eu ver. Esse aqui eu acho que eu já expliquei. Eu comecei a explicar na última aula e não terminei, que é a capacitação baseada em competências e habilidades e desafios e tendências. Então, esse eu vou terminar hoje. Dá uma revisada nos materiais para vocês não se perderem, e aqui já vai ficar planejamento e quadro de pessoas, nós já discutimos lá nas primeiras aulas. Alguém tem dúvida desse material aqui, pessoal? Não, ninguém tem dúvida, professora. Então, ótimo. Esse aqui é um resumo do livro, que esse livro ele é enorme. Então, ele é um resumo do livro que eu deixei mais para conhecimento de vocês. Esse material aqui eu comecei a explicar na última aula, mas eu não terminei. Eu vou explicar hoje. Esse aqui eu deixei para vocês como um material de pesquisa, tá ok? Material de pesquisa e tal. E este aqui, deixa eu ver. Esse aqui é o plano de ensino. Ok? Então, nós vamos... fiz besteira. Eu vou trabalhar, eu vou terminar esse slide aqui agora. Vocês estão enxergando? Sim. Ok. Qualquer dúvida, vocês vão me falando. Então, aqui nós vamos, a nossa disciplina é treinamento e desenvolvimento. Ela parece ser uma coisa muito simples, mas ela não é. Por quê? Porque ela é algo bem complexo, não é fácil, você mudar pessoas, você transformar pessoas, formar pessoas, querer que as pessoas melhorem, querer que as pessoas se transformem, ok? Não é tão simples assim. Então, nós discutimos bastante já a questão do quê? Do processo de aprendizagem. Então, hoje, o que mais está se discutindo dentro das organizações, dentro das gestões, é o quê? A resolução sistêmica de problemas. Lógico, você não vai gastar formação, gastar treinamento por gastar. Por isso que nós discutimos lá na frente qual a questão? A questão da análise. Eu tenho que fazer o quê? LNT. Não esqueçam disso. Levantamento de necessidades de treinamento. Vou trabalhar com a resolução de problemas. Quais são os problemas? Em que esses funcionários, em que esses colaboradores, eles estão precisando ser treinados. As experiências, a circulação de conhecimento. Alguém quer perguntar? Professora, você pode repetir, fazendo um favor? É que tem microfone aberto.
O que aconteceu? Pode repetir a frase, fazendo favor? Levantamento de análise. LNT. Levantamento de necessidades de treinamento. Podem ir perguntando, sem problema nenhum, ok? Então, nós sempre temos que partir do quê? De um diagnóstico. Eu não posso, como profissional de RH, propor lá para uma empresa, eu já vou colocar a presença aqui para você, Ana, propor lá para uma empresa, vamos fazer um curso, ok? Para quê? Por quê? Para que eu vou fazer este curso? Eu tenho que ter uma razão. Então, nós lá, já desde o início das nossas aulas, eu venho reforçando isso com vocês. O levantamento das necessidades de treinamento. Ok? Daí eu vou estar. Nota-se que o quê? Que o atendimento, as pessoas que trabalham na área de vendas precisam de um treinamento. Que a empresa, de forma geral, ela precisa de um treinamento, de uma formação na área comportamental, na área ética. Então, nós vamos trabalhar com trocas de experiência, com circulação de conhecimento. A roda de conversa, quem foi aluno já no semestre passado, sabe que nós trabalhamos com a roda de conversa. O que é a roda de conversa? A roda de conversa nada mais é do que uma técnica. Nós vamos trabalhar com as técnicas também de treinamento. Professora, mas eu vou ter que dar treinamento na empresa? Não sei. Eu não sei em que área que você vai atuar. Mas você precisa saber planejar uma reunião, fazer integração, trabalhar com os líderes. Então, o que é uma circulação de conhecimento? É uma troca. As experiências passadas. Então, isso eu venho reforçando com vocês desde a primeira aula. Que o quê? Que as empresas acham que elas têm que o quê? Que gastar muito dinheiro para fazer treinamento. Não, depende. Ela pode utilizar quem? O material humano que ela já tem. Qual é a experiência que a Thaís tem? Qual é o curso que a Thaís pode ministrar? A Lohane, a Lenara, as Jéssicas. Eu lembro tão bem, eu trabalhei muitos anos no serviço público, nas prefeituras, trabalhando com formação. Eu ainda trabalho, mas muito menos hoje, até porque eu não tenho agenda para isso. Antigamente eu viajava pelo Brasil inteiro, dando formação a professores. Hoje a maioria faz curso online e tudo, então esse é o mercado já que mudou bastante. Então, o que eu vejo? Eu fui trabalhar numa prefeitura, a prefeitura não tinha dinheiro. Era uma prefeitura bem pequena, eu fui lá dar formação, o prefeito olhou, a secretária, olha, professora, nós não temos R$1 no bolso. Eu falei, não, eu vou fazer uma análise. Nós vamos fazer a formação através do quê? Através dos professores, do material humano que a prefeitura tem. Pessoal, foi muito bom. Foi muito bom. Nem a prefeitura conhecia o perfil dos profissionais. Às vezes a empresa ela precisa fazer um coquetel, ela precisa fazer um lanche. Colegas, um
Uma caixinha de docinho está um absurdo. Um bolo. Outro dia nós nos reunimos lá para comprar um bolo para uma colega. Eu falei, gente, o próximo lanche não vai ter café, não vai ter bolo. Nós vamos inventar outra coisa. Às vezes, os próprios colaboradores. Eu sei fazer um patê. Eu sei fazer não sei o quê. Nós tivemos reunião esses tempos, bem no frio à noite. A nossa diretora falou, olha, eu vou fazer um caldo para todo mundo. Todo mundo deu R$5, saiu um caldão, pensa, um caldo. Então, nós, por que eu estou colocando tudo isso? Parece ser coisas simples, mas são coisas necessárias. Porque, às vezes, o RH deixa de fazer um evento, deixa de fazer uma atividade mais interativa, porque não tem dinheiro. R$100 às vezes rende, pessoal. Ok? Trabalhar com o quê? Com as experiências passadas também. Então, vamos lá. Alguma dúvida até aqui? Alguém quer fazer alguma colaboração? Alguma contribuição? Sinta-se à vontade. Treinamento e desenvolvimento. Eu venho batendo nessa tecla. O que é treinamento? É o processo voltado para manter ou melhorar o desempenho dos empregados em seus papéis funcionais. Claro, muitos autores evitam de usar a palavra treinamento. Por quê? Porque a palavra treinamento ela está muito interconectada com adestramento. Vou lá adestrar, ok? Ninguém adestra ninguém. Até os animais aí, quem é adestrador de animal sabe que não é fácil adestrar. Então, nós utilizamos as bibliografias existem os livros clássicos, os autores clássicos que nós não podemos deixar para trás, que eles utilizam o quê? O treinamento. Mas, hoje, os termos mais corretos educação continuada, educação contínua. Eu vou trabalhar o que aqui? O desenvolvimento das habilidades. Por isso que o setor, o TD, treinamento e desenvolvimento, ele não pode atuar separado dos demais setores. Por quê? Por que ele não pode trabalhar separado? O que vocês acham? Porque nós precisamos ter o quê? O perfil psicográfico desse funcionário. Quem vai nos dar? Avaliação de desempenho, avaliação por competência, pesquisa de clima organizacional, parecer do gerente, parecer lá do coordenador. Ok? Bom, além disso, vamos diferenciar os termos aqui, alguns até nós já discutimos em aula. Instrução. Eu não vou, agora, eu vou dar o exemplo lá do que aconteceu na empresa que eu trabalho à tarde. Nós temos um documento que nós temos que preencher toda tarde. Tá? Ou veio uma normativa trazendo mudanças. Não foi necessário dar um treinamento. Nós nos reunimos lá numa sala, a pessoa abriu lá o link, cada uma abriu o link no seu celular, vimos o passo a passo, pronto. Você deu uma instrução.
Então, não precisa tirar todo. Outra coisa, você pode dar uma instrução por e-mail, pela intranet, por grupo de WhatsApp, desde que esse documento seja claro e bem escrito. Então, instrução. Fazer aquele alarde, tirar todo mundo do lugar. Ok? Então, isso é uma instrução. Treinamento. Então, treinamento, eu vou trabalhar com algo específico. Vai mudar o sistema de segurança, vai mudar a folha de pagamento, vai mudar a folha a ponto. Teve muitas empresas, eu trabalhava numa instituição que era no papel, a gente assinava, agora é o dedo digital. Deu muita confusão. E uma coisa que eu percebo, não sei se vocês percebem, quando tem mudança, tem gente que só sabe criticar. Ontem eu parti para 10. Gente, sabe, mudaram lá umas coisinhas. Eu escutei tanta. Eu falei, colegas, antes nós tínhamos que fazer isso tudo manuscrito, entregar um relatório. Agora você tem que ir lá, clicar uma tecla no teu celular e você está achando ruim? Então, por isso que nós temos que avaliar qual é o maior problema dentro de uma empresa, às vezes. Não é o maquinário, não é a tecnologia, são as pessoas. Porque qualquer mudança... mudaram... a garrafa do café antes era aqui, agora não é mais. Qual é o problema? Trocaram a maçaneta da porta. Então, às vezes nós temos que trabalhar antes da mudança, antes de você propor uma mudança, ou a empresa trazer um maquinário, ou a empresa mudar algum sistema, ela precisa o quê? Trabalhar a mudança comportamental. Sensibilizar as pessoas para a mudança. Educação. Educação já é uma coisa mais complexa. Nós temos a educação formal, então o funcionário vai fazer ensino médio, o funcionário vai fazer uma graduação, uma pós-graduação, ok? Ou nós temos que trabalhar a educação básica, que daí é triste. Às vezes, saber até usar o banheiro. Vocês acham engraçado, mas é verdade. A questão da educação básica, do faz favor, do dá licença, de respeitar o espaço do outro. A questão do desenvolvimento. Então, o desenvolvimento já é algo mais completo, é a pessoa trabalhar, você trabalhar a pessoa na sua totalidade. Aqui, do técnico ao estratégico. Então, nesse momento, nós temos ouvido falar muito sobre a questão estratégica, sobre planejamento estratégico, então a competitividade. Hoje, às vezes, você tem ausência de tarefas, mas você pode ter um aprendizado contínuo. A empresa está num outro processo. Ela quer o quê? Exterminar as tarefas repetitivas e quer que o quê? Que o seu colaborador pense, crie produtos, crie inovações. Nós não podemos deixar de dormir de toca. Nós estamos vivendo um momento da economia muito complicado, a nível mundial. Então,
O que eu percebo? Hoje a empresa quer que segura cliente, a empresa insiste, ninguém vive de vento. É a questão aqui de trabalhar e articular tarefas. Então, do técnico ao estratégico, eu preciso pensar em quê? No desenvolvimento da autorregulagem. 3 palavrinhas que vocês precisam anotar. Primeiro, resiliência. Resiliência. O que é resiliência? Vamos lá, liga esses microfones, essa televisão, aí eu estou dando aula só para círculo. O que é resiliência? Propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação estética e tenham figurado. Capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar à má sorte ou às mudanças. Muito bem. Quem mais? 3 palavrinhas que eu comentei com vocês. Resiliência, autoconhecimento, que isso eu venho batendo na tecla. O que é autoconhecimento, amados? Me falem, o que é autoconhecimento? É quando a gente se conhece totalmente, prof? Veja bem, né, Liane? É uma tentativa. Não sei se um dia, não posso te prometer. Eu brinco assim, que às vezes eu nem sei quem sou. Mas é isso. É você se autoconhecer. É você saber quem você é. Você pode até, às vezes, dar umas derrapadas, sair do foco. Não, mas eu sou a Liane é assim. Entendeu? É bem por aí. Entendi. Alguém achou aí a definição de autoconhecimento? Procurem. Já estão dormindo? Mas que engraçadinhos. Autoconhecimento serve para as pessoas conseguirem entender como suas emoções surgem e florescem e controlá-las conforme as circunstâncias da vida exigirem, que a vida exigem. Exatamente, é eu me conhecer. É bem isso. Aí vem a outra palavrinha que vai fechar com o que o Gustavo nos trouxe ao final. Autorregulação. Eu não posso chegar aqui e falar o que eu quero para vocês. Eu tenho que ter o quê? Uma autorregulação. Principalmente nós que trabalhamos com pessoas, que trabalhamos em RH, pessoal. Né? A nossa boca tem que, tem muita coisa que vai morrer com nós. A ética. Às vezes você vai mentir para o funcionário? Não, você não vai mentir. Mas tem coisas que você não pode contar. Ok? Então, 3 palavrinhas aqui. Resiliência, autoconhecimento e autorregulação. Mais alguma colaboração, alguma dúvida? Bom, então, nós vamos trabalhar ali a autorregulagem, treinamento e competência. Treinamento e competência, ok? Treinamento e competência. Nós precisamos atuar. Só um pouquinho, pessoal.
Treinamento e competência. Treinamento em serviços. Então, o que eu penso, eu, Edmarise? Sempre começar pelo autoconhecimento. A empresa, ela não vai trabalhar aqui com a questão da terapia. Não é isso. Mas ela pode ajudar bastante o colaborador, Ela pode ajudar bastante o colaborador no sentido de ele ter uma vida mais tranquila, oferecer alguns serviços, por exemplo, de escuta ativa. A empresa precisa contratar, uma empresa pequena, ela precisa contratar um psicólogo? Não, mas ela pode ter um convênio. Ela pode ter um convênio com o psiquiatra, ela pode ter um convênio. Ela precisa ter um convênio com o plano de saúde? Não, mas ela pode colaborar com algum outro serviço aqui. Treinamento de competências e do serviço, que é da atuação. ênfase aonde, que eu tenho chamado bastante a atenção de vocês, do autodesenvolvimento. Então, nós temos que dar aqui oportunidade para a elaboração do projeto de vida. Qual é o seu projeto de vida? Eu vou trabalhar com vocês sobre o projeto de vida, de como elaborar. Quem é que tem aqui o seu projeto de vida? Alguém já escreveu o seu projeto de vida? Eu tenho meu projeto, mas eu não escrevi ainda, mas eu tenho. Exatamente. Então, o que você pensa? Eu tenho tudo escrito. Eu tenho lá sobre a minha casa, eu tenho sobre a minha saúde. Estava escrito lá no meu projeto de vida, no meu projeto, que 2023 eu tinha que trocar o óculos. Então, eu tenho lá o que eu preciso melhorar profissionalmente, o que eu preciso melhorar como gente, como pessoa, nas relações. Então, nós vamos trabalhar essa questão aí também, colegas. Investimento e custo. Isso eu tenho trazido bastante com vocês sobre a questão a longo prazo, que deve estar vinculado ao sistema. Olha só, nós temos batido muito nesta tecla, avaliação de desempenho, políticas de remuneração, processo de treinamento. Então, eu posso ter um treinamento que foi excelente, muito bom, regular e ruim. Nós vamos trabalhar mais à frente a questão da avaliação de treinamento. Processo de treinamento. Está aqui, Levantamento de necessidades. Lá o que a Thaís perguntou. LNT. Levantamento de necessidades de treinamento. Como que eu vou desenvolver esse projeto? Quem vai validar esse projeto? Avaliação e acompanhamento do projeto. Temos que avaliar de quanto em quanto tempo a empresa ela irá criar um projeto de treinamento. Eu já trabalhei em empresa que nós tínhamos que fazer o levantamento de necessidades de treinamento só a cada 2 anos. Outra coisa, eu trabalhei... Aí, o que tem que anteceder a isso? É o procedimento de treinamento. Nós temos que ter esse documento dependendo do tamanho da empresa. Geralmente, empresa de médio e grande porte, prestem bastante atenção aqui, colegas. Empresa
de médio e grande porte, ela tem que ter o quê? O procedimento de treinamento, que são as diretrizes. Então, por exemplo, o funcionário ele só vai poder preencher o levantamento de necessidades de treinamento depois que ele tiver 6 meses da empresa. Eu trabalhei numa empresa assim. Só que aconteceu uma coisa. A empresa contratou um funcionário para uma função que ele não tinha experiência. Porque o presidente da empresa queria aquela pessoa lá dentro. Aí o que nós tivemos que fazer? Investir nela. Mas isso foi algo que o presidente teve que fazer lá um documento, tudo, se explicar para os conselheiros, e tudo, porque tem empresas grandes. O presidente, ele precisa, dependendo do que ele vai gastar, ele tem que se explicar. Então, nós temos que ter as diretrizes. Porque o que acontece? Hoje, o conhecimento, ele está mudando muito, ele está bombando. Vamos combinar, né, gente? O conhecimento bomba, as coisas mudam. Às vezes você usa um termo, aí alguém diz, professor, esse termo não se usa mais. Aí você vai ver, mas mudou quando? Quanto que isso mudou? Então, você tem que ver. De repente, os treinamentos comportamentais, os treinamentos técnicos, aí a empresa faz um levantamento de necessidades de treinamento e ela demora um tempo para colocar esses treinamentos em prática, o que acontece? Já era. Hoje eu ouvi uma coisa que eu tinha vontade de rir, gente. A pessoa falando assim, olha, né, fulano e ciclano tem que ter curso de informática. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, eu fiz o meu primeiro curso de informática em 93. Aí eu fiquei pensando, eu acho que não foi em 93, minto, foi nos anos 80, que eu fiz o meu primeiro curso de informática. Aí eu fiquei pensando, às vezes você acha que todo mundo sabe. E a pessoa, às vezes, não sabe nem mexer numa tecla. Ok? Então, isso tem que estar muito bem determinado. Alguma dúvida até aqui, colegas? Está tudo bem aí? Modelo estratégico de treinamento. Cada empresa pode usar o seu. Eu tenho aqui, levantamento das necessidades. Então, análise da empresa, análise das tarefas, das pessoas, os objetivos, a prontidão, os princípios de aprendizagem, os métodos, o desenvolvimento gerencial. Aqui nós vamos trabalhar com a criação da avaliação, reações, aprendizado, resultados. Levantamento das necessidades aqui, Qual é a análise organizacional? Então, como que esse ambiente funciona? Quais são as estratégias? Análise das tarefas, as competências, análise de pessoas, como que eu vou fazer a avaliação de pessoas? Olha só, esse quadro aqui é muito bom, porque ele é um quadro completo. Quais são as fusões que essas empresas têm? As fusões dos setores, os ajustes à nova cultura. Nós temos aí o exemplo do supermercado, nós temos exemplo dos bancos, de tantas empresas que fizeram fusões, as aquisições, políticas públicas e econômicas, que, infelizmente, hoje está difícil, porque o governo não tem apresentado nenhuma proposta
econômica, né, para salvar o Brasil, evolução tecnológica, até onde essa empresa tem que evoluir. A globalização, então, respinga alguma coisa lá no Japão, já respinga em nós. Melhorias da qualidade, tendências da força do trabalho, reestruturação da empresa. Como que eu vou fazer análise das tarefas? Eu posso utilizar, que essa é uma disciplina específica que vocês terão no curso, que é a avaliação de desempenho ou avaliação por competência. Deveres relacionados a quê? Ao cargo, etapas executadas pelo funcionário, habilidades, conjunto flexível de competências, conjunto de habilidades e conhecimentos. Avaliação de competência. O que eu vou avaliar? Isso eu expliquei já bastante na aula, sobre as habilidades, sobre as competências, sobre os traços de personalidade, motivação, habilidades interpessoais. Vocês têm alguma dúvida até aqui, colegas? Não. Alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? Fiquem à vontade. Aí nós vamos ter aqui análise de pessoas. E analisar pessoas não é tão simples. Então, identificar os funcionários com necessidades de treinamento, ver as expectativas da empresa, avaliação de desempenho, né, que eu venho batendo nessa tecla, os benefícios que esse curso vai dar, e aqui desenhando programas de treinamento. Olha só, né? O que esses programas de treinamento eles precisam ter? Objetivos instrucionais, prontidão do treinamento, quais são os princípios de aprendizagem, as características dos treinadores de sucesso. Eu não vou também contratar qualquer pessoa aqui. Olha os princípios de aprendizagem aqui. Então, modelagem, metas, aprendizagem centrada onde? O significado, o feedback, os períodos, tudo que tem aí as partes, a prática ativa, as diferenças individuais. Então, como que nós vamos administrar tudo isso? Curva típica de treinamento. E daí? O funcionário está caindo ou está subindo? As características dos instrutores. Nós precisamos ter o quê? Pessoas com conhecimento, com adaptabilidade, que se adapte a vários públicos. Uma pessoa sincera, franca, entusiasta, com interesse, com instruções claras, com assistência individual, não uma pessoa que vai desmotivar a equipe ainda. Dentro das técnicas de treinamento não gerenciais aqui, treinamento profissionalizante, cooperativo, sala de aula, programas audiovisuais, treinamento assistido por computador. Hoje nós temos as lives, tem empresas que criam canais no YouTube. Você é obrigada a dar um treinamento de integração? Não, você pode gravar um vídeo. Você pode gravar um vídeo institucional, ou a empresa, ela tem um canal. Você pode montar uma coisa que hoje as empresas estão falando, que são os tutoriais.
Você, né, cria lá os tutoriais, os mentor, né? Os mentores, os mentores, os mentor. O que são os mentores, colega? Os mentores, os mentores. O que é um mentor? Ah, eu trabalho com mentoria, eu trabalho com mentors. O que é isso? Pesquisem aí. O que é isso, colegas? É alguém que dá um suporte no desenvolvimento. Exatamente. E assim, ó. Ah, mas não é assim, tem empresa que faz isso. Olha, hoje nós contratamos aqui o Gustavo, a Jéssica. Ô, fulana, vem aqui dar um apoio para eles. Não é isso. Tem que ser algo acompanhado, algo desenhado. Aí, às vezes, o que acontece? É um bom profissional, mas ele foi jogado na função. Eu posso ser uma ótima profissional numa instituição, eu vou para outra e não dá certo. Por quê? Porque lá é diferente, lá a cultura é diferente, os processos são diferentes. Temos que pensar também. Sistemas aqui de gestão de aprendizagem, desenvolvimento de gerência. Como que eu vou trabalhar aqui o desenvolvimento de gerencial? É uma tentativa de quê? De melhorar o conhecimento, a mudança, as habilidades. Aqui, técnicas de treinamento, nós já estamos adentrando nas técnicas. Substituições de programa, rotação de cargos. Então, tem muitas empresas que trabalham com a rotação, que são as antigas células. A pessoa não vai morrer naquele cargo, não vai morrer naquela função. Projetos de comitê apresentado, prático, reuniões rápidas, progressões planejadas, seminários, estudo de caso, jogos gerenciais, role-playing, né, que são a interpretação de papéis, os teatros, as dramatizações, modelagem de comportamento, que nós já tínhamos visto. Aqui, habilidades de equipe. Participa de reuniões, soluções, chuva de ideias, tomada de decisões, habilidades de negociação, estabelecimento de metas, habilidades de apresentação, análise de processo, de tarefas, fornecedor, ali está escrito errado, projeto, gerenciamento, criatividade, comunicação com membros, resolução de conflitos, estabelecer confiança, lidar com integrantes, consciência, estágio, questões de equipe, benefícios, características, negociações, critérios para avaliação do treinamento. Nós temos que verificar quais são as reações, quais são os aprendizados, o comportamento e o resultado. Níveis de avaliação de reação. Quais eram suas metas? Você atingiu? Você gostou? Você recomendaria o programa? Quais são as sugestões para a empresa? O que você aprendeu? O que você colocou em prática nesse curso? Comportamento. O que você conseguiu mudar? Focar? Maiores receita, produtividade, qualidade, custos, clientes. Puxa, ele melhorou ou não melhorou, não resolveu. Resultados, custos, o ROI. Só que esse material
nós vamos criar alguns materiais no segundo bimestre. Então, isso aqui é um exemplo. Validação. Valeu a pena o treinamento? Então, nós temos aqui o ambiente, as estratégias, os níveis. A experiência melhorou 70%. Relacionamento 20%. Instrução formal 10%. Então, vai depender. Aqui é um plano de treinamento. Ó. Então, nós temos lá os objetivos, o conteúdo, as estratégias, os recursos e a avaliação. Nós vamos ver isso. Eu estou passando aqui rápido porque nós vamos trabalhar esses documentos e aprender a fazer. Avaliação de treinamento. Então, os conteúdos de treinamento. Organização, manual, horário, duração, conhecimento, comunicação. Ok? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não, prof. Alguém ainda tem dúvida sobre esse conteúdo? Porque no segundo bimestre, nós vamos criar. Nós vamos criar um manual de treinamento e desenvolvimento de uma empresa, o programa e criar cursos. Então, agora eu estou trazendo exemplos e trazendo a parte teórica. Ok? Bom, nesse slide, nós temos o quê? A capacidade baseada em competências, habilidades e desafios. O que é essa capacidade, né? Esse sistema, essa análise? Os desafios. Então, nós temos aqui competências transversais. Então, eu tenho o quê? A estratégia organizacional, as competências organizacionais. Então, eu vou mapear as competências dos setores, dos funcionários, da área técnica, da área comportamental. Tecnologia. Nós vamos sempre bater aonde? Avaliação de necessidades, o desenho instrucional e como que eu vou avaliar esse treinamento. Olha só, esse slide, esse material, ele vem fechar tudo o que nós já trabalhamos até o momento. Então, o que é educação? São programas de médio e longa duração. Então, pode ser curso técnico, profissionalizante, graduação, especialização, mestrado, doutorado, pós-doc. O que é desenvolvimento? Esse quadro aqui define praticamente tudo que nós já vimos. O que é desenvolvimento? São ações educativas de apoio a programas, qualidade, orientação profissional, autogestão, carreira, oficinas, cursos, seminários, palestras. O que é treinamento? São ações educativas de curta e média duração. Então, eu vou participar de uma oficina, eu vou participar de um seminário, de uma palestra. O que é instrução? São orientações baseadas em quê? Em apoio manual, em cartilhas, informação. Né? Eu vou dar uma aula, um manual, um roteiro, são coisas rápidas. Aqui é um exemplo dos servidores, tá? Isso aqui é um material de órgãos públicos. Então, competências transversais. Quais são as competências gerais? Comuns a todos. Então, o que todos aqueles gerentes precisam ter, todos aqueles servidores precisam ter, todos aqueles vendedores precisam ter.
individuais. O que eles precisam ter? Competências setoriais, técnicas. O que eles têm que dominar? Olha aqui a visão dinâmica, ó. Competências necessárias. Ok? Competências necessárias. Análise aqui, seleção e capacitação. Isso aí é um quadro, né, ilustrando. Ó. Aqui outro, relevância. O que é emergente? O que está estável no grupo? O que está transitório? O que está declinando? Então, você pode fazer gráficos para mostrar. Análise de necessidade e capacidade temporal, né? O monitorar ali, o que o presente exige? Puxa, a equipe tem que melhorar nisso, 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 nisso. Ah, mas para o futuro, planejar aquisição, desenvolvimento, planejar, análise de necessidades, né? Quais são as competências coletivas, quais são as competências individuais, a soma dessas competências individuais, a composição do resultado. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Tudo isso nós já discutimos na aula. Eu estou dando uma retomada para aproveitar, para fazer essa revisão, né, e a aula está sendo gravada. O alinhamento das competências, as capacidades, então eu tenho aqui, ó, as competências individuais. Olha esse quadro aqui, que maravilha, colegas, ó. Natureza multinível das competências e demandas de aprendizagem. Então, isso aqui é um resumo, ó. Eu tenho lá educação, sociedade e saúde. Eu tenho organização, afetivo, grupo, o individual, o cognitivo. Eu vou ter a parte física, cognitiva, o conhecimento. Aqui é uma análise, né? Isso aqui é uma figura. Aqui é uma análise também, é um exemplo, só uma figura. Como transformar a necessidade em ações. Então, objetivos, resultados. Eu sempre vou estar com essas 3 palavrinhas: conhecimento, habilidades e atitude. Condição, verbo, objeto de ação e critérios. O que é, né? Então, eu vou somar o quê? Condição, verbo, objeto da ação, critério, eu vou somar o quê? O desempenho. E aqui a taxonomia de Bloom, que ele vai falar do quê? Eu tenho que avaliar esse colaborador. Ele tem capacidade de avaliar, de se autoavaliar, de fazer síntese, análise, aplicação, compreensão, conhecimento. Ele tem um domínio afetivo, a organização, a valorização. Ele tem um domínio completo, a mecanização, o posicionamento, a percepção. Os exemplos de verbos aqui. Quando eu vou trabalhar o conhecimento da equipe, arranjar, ordenar, listar, definir, duplicar. Isso aqui, eu não vou discutir agora, porque quando nós vamos montar o programa de treinamento e os treinamentos, nós vamos utilizar isso aqui. Então, isso aqui eu não vou explicar agora. Aqui são currículos e trilhas, né? Trilhas dentro do currículo, como que eu vou melhorar o currículo das pessoas. Aqui as competências essenciais, então. Nós sempre vamos voltar na mesma tecla. Programas, cursos, treinamento, instrução. Como que eu vou trabalhar o desenvolvimento, a educação, o treinamento e a instrução? Aprendizagem pela ação. Aprendizagem baseada em problemas. PBL. Simulações realísticas. Realidade aumentada. Mobile Learning, né? Jogos sérios e gamificação.
São técnicas de treinamento, currículos e trilhas aqui. Então, como que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar competências genéricas, competências replicáveis, a pessoa tem várias técnicas. Aqui, competências gerais. Então, gestão de pessoas, gestão. Então, a empresa ela precisa pensar na gestão orçamental, patrimonial, da informação e do desenvolvimento gerencial. O que se. Aqui, pensando na ideia de gestão universitária, esses professores ou esses funcionários, eles têm que ter qual formação? Dentro da empresa, qual formação? Cursos, especializações, mestrado, doutorado, alinhamento. Eu preciso melhorar o quê? O alinhamento, os resultados de aprendizagem, com conhecimento e competências. Através de quê? Através de ações, de um caráter sistêmico, de um alinhamento. Nós vamos repetir aqui, planejamento estratégico, capacitação, processos, inovação, competências, divulgação. Aqui são que carreiras que essas pessoas vão ter dentro da empresa. Qual é o plano estratégico? Processos mapeados, não mapeados, ausências, mapeamento das competências, dos processos, carreiras, falta de informação, resistência à mudança e à inovação. E aqui, para finalizar, como que nós vamos lidar com os problemas, com as tecnologias, com as estratégias, com o desenvolvimento? Eu vou entrar aqui também em metacognição, não hoje, porque isso aqui é um termo mais complexo, a valorização e a qualificação do profissional. Como enfrentar? Então, fica aqui uma pergunta, Como enfrentar o desafio de desenvolver atitudes e comportamentos para que aqui eu trouxe o exemplo dos servidores, mas pode ser em qualquer área, sejam capazes de demonstrar as competências que possuem. Então, aqui foi o próprio grupo, lá a pesquisa que foi feita, práticas gerenciais, democráticas, justas, coerências, lideranças, trocas de ideia, divergência, políticas de gestão. E aqui os livros, que foram baseados, Manual de Treinamento Organizacional, Psicologia Organizacional, Medidas de Avaliação, ok? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Alguém tem dúvida? Não, prof. Então, anotem ali a pergunta, para vocês responderem, ou no chat, agora, ou falar. O que você aprendeu nessa live? É isso. O que você aprendeu? Nós sempre trabalhamos com o processo de retroalimentação, que é repensar, o que eu aprendi hoje, neste momento. O que você aprendeu? Veja, eu vou dar aí uns 3 minutos para vocês pensarem. Quem quiser já pode ir escrevendo no chat. Quem quiser ir falando, também pode. Pode ir escrevendo aí. Quem quiser falar, pode falar.
Liane, Lohane, Jéssica, Eu estou escrevendo aqui no Ana. caderno. Vamos lá. Eu já vou ler. Ok. Fernanda. Estou escrevendo no caderno também, professora. Tá ok. Então, eu vou aguardar. Quer falar, Lenara? Não, eu que estou escrevendo no caderno também. Ah, tá. Cadê o Gustavo? Alguém nos abandonou. Foi a Thaís. Não, a Thaís está aí. Tinha 11. Quem é que sabe tirar a foto e mandar no meu celular? Eu preciso registrar essa live. Eu estou gravando, mas eu tenho que registrar. Sabe? Tira um print da tela. Quem tem esta capacidade? Ah, eu já tentei, eu me perco toda. A professora está no grupo de RH EDI, né? Não. Não? É que eu não tenho o Eu seu vou número passar salvo. aqui, ó. Eu vou colocar aqui no chat. Se fosse você não entrar? Oi? Prof, Que eu foi? vou mandar o teu número no grupo, tá bom? Não, eu não entro, eu não quero saber de grupo. Não, eu só vou enviar o seu contato. Ah, tá. Não, não, eu tenho muita coisa. Ah, eu saí, Gá. Aluno quer falar comigo é por e-mail, ou um ou outro, né, que tem o meu WhatsApp, conversa comigo, mas grupo não, gente. Por favor, daí começa uma confusão. Quer ler, Jéssica? Calma aí. Prof, eu coloquei bem assim. Aprendi que a parte de desenvolvimento é muito importante para a capacitação de um colaborador, pois precisamos se dedicar para seu desenvolvimento e dessa forma ter um excelente profissional. Muito bem, quem mais? Eu coloquei a seguinte: antes de você começar a realizar um treinamento, você precisa fazer um levantamento da necessidade de treinamento da empresa, para dar início aos projetos, validação, implementação e acompanhar. Muito bem. Quem mais quer ler? Eu Mais coloquei alguém? assim. Eu coloquei que antes da gente investir no treinamento, a gente precisa ver se aquilo vai ser benéfico ou não e se vai gerar resultados bons. E também que quando a gente investe nesse treinamento e foca no objetivo, eles sempre vão gerar resultados, sejam eles bons ou ruins. E que também o desenvolvimento é muito importante e sempre vai ajudar o colaborador a melhorar, mesmo que o resultado não seja tão bom assim para a empresa. Muito bem. Quem mais? Mais alguém?
Como é que foi a nossa live? O que vocês acharam desse momento? Professora, falando bastante em treinamento, né, em capacitação, lá no trabalho eu tenho que fazer uns treinamentos com os colaboradores. E essa questão de saber sobre o assunto é super importante, realmente, porque você tem que dominar o assunto para você passar confiança até para eles mesmo. Imagina você chegar para um grupo e falar: eu não tenho certeza. Eu nunca trabalhei uma vez. Eu contratei um professor numa instituição que eu trabalhava. Eu coordenava um monte de pós-graduação numa instituição. Meu Deus, eu tinha mais de 30 cursos de pós. Eu contratei uma professora, ela chegou na sala e falou: eu nunca dei essa disciplina. Eu não sabia. Eu contratava a professora assim, né? Aí os alunos me ligaram, estava em casa, naquela época o telefone era com fio ainda. Professora, nós não queremos essa professora. Ela não sabe. Eu fiz isso. Pense. Ela me enganou, né? Ela me enganou. Me enganou. Você não pode. Às vezes vocês podem fazer perguntas, eu falar, olha, dê uma olhada ali, vamos pesquisar no Google, vamos pesquisar num artigo. Eu não preciso saber tudo, mas eu tenho que pisar firme. Eu tenho que pisar firme. É bem isso, Jéssica. Aprendi que o desenvolvimento é muito importante para resultados que vão influenciar diretamente na empresa e no próprio profissional, e que às vezes não teria uma oportunidade de aprender esse determinado assunto sem a empresa. Muito bem. Quem mais? Mais alguém? Alguém quer comentar alguma questão sobre a aula? Já tiraram lá o print para mim, fazendo favor, e me mandaram? Que eu tenho que mandar para a professora lá. Posso encerrar aqui a gravação? Eu vou Pode, encerrar. Pode, prof. Não. Muito boa aula, Tá. prof. Obrigada. Verdade.